agora, para que a gente possa se aprofundar no estudo das reações químicas, é fundamental que a gente compreenda o que é um mol e de que forma obter o que é e de que forma calcular as massas molares, tá? Então, inicialmente, pessoal, o que é um mol? Eu gosto muito de associar com a dúzia, que vocês conhecem, né? Uma dúzia são 12 unidades de alguma coisa. Podem ser 12 unidades de laranja, 12 unidades de banana, de pessoas. Dúzia significa 12 unidades, né? É um termo que se utiliza para simplificar, correto? Então, se eu falar 2 dúzias, eu estou falando de 14 unidades. Uma dúzia, 12 unidades. Meia dúzia, 6. O mol, ele é como se fosse a dúzia na química. Só que, na verdade, ele corresponde não a 12 unidades, mas a essa quantidade toda aqui. Um mol de qualquer coisa que seja, significa que há 6,02 vezes 10 na 23 unidades disso que eu estou me referindo. Então, se eu falar em mol de beijos, eu estou falando que há 6, aproximadamente 6, vezes 10 na 23 beijos, ou abraços, enfim, né? Esse número aqui, pessoal, nós chamamos de número de Avogadro, tá bom? Então, um mol de qualquer coisa significa um conjunto dessas coisas, um conjunto desse valor aqui. Então, por que... olha a grandeza desse valor, né? 10 na 23 é um número enorme, é um conjunto muito, muito, muito maior do que 12. Por que é esse valor tão grande? Porque aqui nós estaremos nos referindo principalmente a moléculas específicas, a átomos, que são coisas muito pequenas. Então, o mol, que é um conjunto desse número de moléculas ou desse número de átomos, ele veio para facilitar. Porque, por exemplo, se você falar assim, prof, você pode ir lá no laboratório e pesar para mim 100 moléculas de água? Pessoal, 100 moléculas é muito pouco. Uma molécula é muito pequena. Eu não tenho equipamento lá no laboratório para pesar algo tão pequeno assim. Então, o mol, quando o mol une toda essa quantidade aqui, por exemplo, um mol de moléculas de água, né? Significa que eu tenho aproximadamente 6 vezes 10 na 23 moléculas de água, ela já me dá uma massa palpável, que sim, se você pedir para eu pesar 1 mol de água no laboratório, eu posso sim usar uma balança, tá bom? Então, o mol ele veio para facilitar. Então, não lembre, né? Lembre que ele pode ser utilizado para qualquer coisa, sempre vai significar que é esse número, é um conjunto dessa quantidade dessas coisas que podemos estar nos referindo. Então, cuidem só para não confundir, porque o mol ele não é uma abreviação de molécula, por exemplo, né? Molécula de água é isso aqui, cada uma dessas é uma molécula de água. Um mol de água são 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de água, tá bom? Então, o seguinte, eu dei o exemplo da balança, né? A primeira coisa que a gente vai precisar entender e saber aqui é voltar lá na tabela periódica e se atentar a um valor que nós não demos importância no semestre passado. Nós não estudamos no semestre passado, que é esse número que está logo abaixo do símbolo do elemento químico. Esse número aqui, ele se refere à massa atômica, tá? Então, ele vai ser fundamental para a gente estar, para o nosso estudo a partir de agora. Então, olha só, a massa atômica, ela é, na verdade, a massa de um átomo. Ela não existe nem uma unidade dessa massa que seja conhecida. Por exemplo, não tem como chamar de massa atômica, falar de massa atômica me referindo como gramas ou quilogramas,
porque é muito pequeno. Da mesma forma que a massa molecular seria a massa de uma molécula, tá? Aqui de um átomo, aqui de uma molécula. É muito pequeno também. Então, nós trabalhamos, na verdade, com o que nós chamamos de massas molares. As massas molares são o quê? A massa de um mol de alguma coisa, que é aquele conjunto que eu acabei de mostrar para vocês. A massa em gramas. Agora sim, um mol de substâncias, independente de que substância seja, né, nós estaremos trabalhando com diversas, agora essa massa já é numa grandeza que nós chamamos em gramas. Muito mais palpável, tá? Então, olha só. Lá na tabela periódica, esse número abaixo do símbolo do elemento químico, vocês vão compreender dessa forma. Por exemplo, o flúor. O flúor tem esse valor logo abaixo. Dependendo da tabela periódica de vocês, pode ter uma pequena diferença aqui, tá? Então, eu vou arredondar e vou falar que é aproximadamente 19, tá? Digamos que esse valor seja 19. O que que significa? Significa que um mol de flúor apresenta 19 gramas. Como nós chamamos essas massas molares? Como nós nos referimos? Por exemplo, a massa molar do flúor é 19 gramas por mol. Eu posso falar que um mol de flúor apresenta 19 gramas. O ferro. Um mol de ferro, um mol de átomos de ferro, apresenta 56 gramas. Esse valor está lá na tabela periódica também. Outro exemplo, um mol de nitrogênio apresenta 14 gramas. Um mol é o que mesmo? Essa quantidade aqui de átomos de ferro, no caso. Então, quer dizer que se eu pesar 56 gramas de ferro no laboratório, ou em qualquer balança que seja, se eu pesar exatamente 56 gramas, significa que ali eu tenho 1 mol de ferro, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de ferro ali. Então, sobre os elementos químicos, a massa molar, a massa de 1 mol, você obtém diretamente na tabela periódica, certo? O número que está abaixo do símbolo do elemento. Agora, se nós precisamos calcular, que é o que vai ser mais importante para nós aqui, a massa molar de moléculas ou substâncias formadas, né, a partir de mais de um átomo de elemento químico, como, por exemplo, o gás nitrogênio, como nós fazemos? Nós vamos lá na tabela periódica. Então, nesse caso, nós temos 2 átomos de nitrogênio aqui. Eu vou lá na tabela e vejo qual é a massa molar do átomo de nitrogênio. É 14. Quantos eu tenho? Na minha molécula, 2. Então, a massa molar do N2 é 14 vezes 2, ou seja, 28 gramas por mol. Da mesma forma aqui, um outro exemplo do NaCl, o sódio apresenta massa molar de 23 gramas e o cloro de 35,5. Ambos foram obtidos da tabela periódica. A massa do NaCl é a soma dos dois, porque eu tenho um sódio e um cloro. Portanto, essa aqui é a massa do cloreto de sódio.